Fala galera, aqui é o Felipe, tá chegando o Natal como uma das minhas épocas favoritas do ano e eu não podia deixar de trazer pra vocês um pouco mais sobre a minha história de Natal favorita. Mas antes de começar a falar sobre ela, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem um like de vocês aqui nesse vídeo pra ajudar com o nosso engajamento. Lembrando que as redes sociais da Punkify, uma escola de inglês como você nunca viu na sua vida, estão aqui na descrição, então não esquece de entrar lá pra conhecer a gente um pouquinho melhor. Se você é novo aqui no canal, já vou te adiantar que por aqui você vai encontrar muita dica de inglês, de gramática, vocabulário, dicas para destravar a sua fala e também vai encontrar aqui muito conteúdo sobre cultura dos Estados Unidos. E não dá para falar sobre cultura americana sem a gente falar do Natal e de todas as influências que o Natal dos Estados Unidos tem nos natais ao redor do mundo todo. E as histórias de Natal, né, que são contadas aí através de filmes, livros e séries, são extremamente consumidas pela gente aqui no Brasil e eu sei que várias delas são as histórias favoritas de Natal de muita gente que tá vendo esse vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre o Grinch, que é a minha história de Natal favorita. Eu sou apaixonado por esse personagem, apaixonado também pela sensibilidade dessa história e pelo quanto ela é diferente das histórias de Natal que a gente tá acostumado a receber. Mas o Grinch não surgiu do nada e ele é inclusive parte de um universo aí que talvez vocês já conheçam e nem saibam. E pra gente chegar na origem dessa história, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo pra conhecer um cara chamado Dr. Seuss. Se aqui no Brasil a gente tem o Maurício de Souza, que é aí um ponto em comum entre praticamente qualquer criança leitora no Brasil há pelo menos umas 3 gerações, a gente pode dizer que o equivalente americano dele muito provavelmente é o Dr. Seuss. Não tô dizendo que o trabalho dos dois converse tanto assim, mas é inegável que os dois são enormes referências literárias, principalmente no ramo infantil, cada um no seu país. Theodore Seuss foi um autor e ilustrador que ao longo da sua vida já lançou mais de 60 livros, todos escritos e ilustrados por ele. Algumas das histórias que ele lançou são nada menos do que os livros infantis mais vendidos da história. Só para vocês terem uma noção, ele vendeu cerca de 600 milhões de livros, o que dá mais ou menos uma média de 10 milhões de cópias por livro, que é um absurdo de vendas. E ele já foi traduzido também para mais de 20 idiomas diferentes, inclusive português, porque você consegue encontrar vários dos livros dele aqui no Brasil. Ele adotou esse nome de Dr. Seuss ainda na faculdade e depois que ele concluiu os estudos dele, ele foi trabalhar com algumas revistas bem grandes, ele trabalhou na Time, trabalhou na Vanity Fair e só teve o seu primeiro livro publicado aos 33 anos de idade. Sabe aqueles vídeos que a gente vê no Instagram? De tipo, tal referência nesse assunto só começou a trabalhar com isso muito mais velho do que a gente pensa? Então, o Dr. Seuss é um excelente exemplo disso, porque eu, por exemplo, eu tenho 28 anos, né? E eu sou de uma geração que o tempo todo parece que tá correndo contra o relógio, sabe? O tempo todo parece que você já passou da hora de fazer certas coisas. E vale a gente lembrar que não tem uma hora certa pra você dar certo no que você quer fazer. O Dr. Seuss é um excelente exemplo disso, que até os 33 anos de idade, ele nunca tinha nem sequer lançado um livro e muito menos se tornou uma referência literária com essa idade, foi bem mais velho do que isso. E o livro que ele lançou aí com 33 anos de idade foi And to Think That I Saw It on Mulberry Street, que foi traduzido como E Pensar Que Eu Vi na Mulberry Street. O livro até teve uma quantidade legal de vendas, mas nem de longe consagrou ele como o que ele é hoje em dia. Quando veio a Segunda Guerra Mundial, ele passou um tempo trabalhando como cartunista no exército e ele só voltou a publicar livros infantis em 1950. Então, quando ele estava com 46 anos de idade, ele publicou o livro If I Ran the Zoo, que traduzindo seria E Se Eu Comandasse o Zoológico, porém não tem uma tradução oficial desse título porque, até onde eu pesquisei, ele não foi traduzido para o Brasil. 5 anos depois, ele lançou o famoso livro Horton Hears a Who, que foi traduzido como Horton no Mundo dos Quem, mesmo que a tradução literal fosse algo como o Horton ouve um quem. E quem, só para esclarecer aqui, é o nome de um povo aí das histórias dele, do mundo dele, então por isso que era Horton Hears a Who, era Horton ouve um quem. Essa história é uma que é um pouco mais familiar pra gente aqui no Brasil, já que em 2008 esse livro foi adaptado para o cinema em forma de animação e trouxe ninguém menos do que o Jim Carrey no elenco. Quando a gente chega em 1957, a gente tem sem nenhuma dúvida o maior ano da carreira do Dr. Seuss, afinal ele lançou seus 2 maiores sucessos no mesmo ano e até hoje são 2 aí enormes referências literárias lá nos Estados Unidos. Nesse ano ele lançou no começo do ano The Cat in the Hat, que traduzindo seria O Gato no Chapéu, mas ele foi traduzido para o português como Gato de Chapéu, e no final do ano, próximo ao Natal, ele lançou How the Grinch Stole Christmas, que traduzindo seria como O Grinch Roubou o Natal, mas foi traduzido só como O Grinch. Vale lembrar que O Grinch foi adaptado para o cinema em 2000, mais uma vez
vez aí com Jim Carrey no elenco, né, no papel principal, numa das melhores, de longe, melhores performances da carreira dele. E em 2003, o The Cat in the Hat também foi adaptado. No cinema ele se chamou só O Gato, né, na tradução que a gente recebeu aqui no Brasil, e trouxe o Mike Myers e a Dakota Fanning no elenco. Então assim, dá pra perceber que nenhuma adaptação do Dr. Seuss é só uma adaptação qualquer. Todas eles conseguem angariar aí uma galera bem grande pra participar. Além dessas adaptações, lá em 2019, a Netflix também adaptou em forma de série o famoso livro dele, Green Eggs and Ham, que significa ovos verdes e presunto. A série, inclusive, está disponível lá no catálogo da Netflix. E em 2012 teve a adaptação também de Olorax, uma outra história também do Dr. Seuss, que é uma das minhas animações favoritas. Eu sou apaixonado por esse filme. Se vocês não viram ainda, se façam o favor de assistir. E lá em Orlando, vocês também podem se imergir um pouco mais aí no mundo do Dr. Seuss, já que em um dos parques da Universal, né, no Islands of Adventure, que traduzindo seria as Ilhas da Aventura, uma das ilhas do parque é totalmente dedicada ao Dr. Seuss. Lá vocês conseguem ler todas as histórias dele e andar em vários brinquedos inspirados nesses livros. Apesar do parque ser infantil, eu achei ele muito divertido. Mas voltando aí à história que marcou demais a minha infância e o motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui, para contar um pouco mais dela para vocês, o Grinch originalmente nasceu de um poema que foi escrito 2 anos antes do lançamento do livro dele, ou seja, em 1955. E como eu falei para vocês, 1957 foi esse grande ano do Dr. Seuss, né, no qual ele se consagrou aí como um grande autor infantil. Essa mudança na percepção das pessoas sobre o Dr. Seuss começou lá no começo do ano mesmo, quando ele lançou o The Cat in the Hat, porque esse livro foi considerado um ponto de virada muito grande nos hábitos de leitura das crianças nos Estados Unidos, já que como o livro era todo escrito em forma de poesia e tinha umas ilustrações muito interessantes, as crianças começaram a se interessar mais por leitura por conta dos livros dele, e o The Cat in the Hat foi o primeiro a dar essa grande mudança. Então quando o Grinch foi lançado lá no final do ano, todos os olhos já estavam voltados pro Dr. Seuss e pros trabalhos dele, né, já que ele tinha impressionado muito todo mundo com o The Cat in the Hat. Na história do Grinch, que foi originalmente impressa com 64 páginas, a gente acompanha essa criatura que é lida pelas pessoas como uma criatura estranha, e por isso ele sofria muito bullying quando ele era criança, né? Quando ele fica mais velho, ele acaba acumulando muito rancor, ele tem muita raiva de todo mundo que fez crueldades com ele, e ele vai viver isolado numa gruta. Ele então fica muito incomodado com toda a celebração do Natal, ele acha uma coisa muito falsa, muito forçada, ele não gosta de ver todo mundo ali fingindo que tá tão feliz e que é amigo de todo mundo, já que ele conheceu uma sociedade, uma comunidade muito diferente, né? Ele conheceu pessoas que faziam mal pra ele. Então ver aquelas pessoas todas se abraçando, cantando juntas, aquilo incomoda demais, em parte porque ele não pode participar disso, né? Ele não sente parte disso, em parte porque ele também não confia nas pessoas. E toda essa estética do Grinch que ficou tão icônica, ela foi muito trazida pra gente na primeira adaptação que aconteceu, né, pro audiovisual desse livro, que rolou menos de 10 anos depois do lançamento do livro. Lá em 1966 rolou a primeira adaptação do Grinch pra televisão, e uma coisa que pouca gente sabe é que no livro original do Grinch, o Grinch não tinha cor, o livro era todo em preto e branco, né? Depois eles fizeram alguns relançamentos desse livro onde o Grinch tá colorido como verde, mas quem trouxe originalmente essa cor pra ele foi a adaptação de 66 que rolou pra televisão, e não foi o único acréscimo que essa adaptação trouxe pro mundo do Grinch, já que o Max, o cachorrinho do Grinch, que acabou também se tornando um personagem muito icônico, só foi trazido pra história nessa adaptação. Foi a primeira vez que a gente também viu músicas sendo introduzidas nessa história, então assim, essa animação acabou expandindo muito o universo do Grinch, que já era um universo muito amado pelo povo dos Estados Unidos. Em 1994, a gente também teve uma adaptação pro teatro do Grinch, no qual ele foi interpretado pelo Matthew Morrison, que foi o ator que fez o Mr. Shoe em Glee, né? Que depois de muitos anos acabou ficando famoso por Glee. Em 2018, a gente teve mais uma adaptação do Grinch pro cinema, né? Além da adaptação que já tinha sido feita lá em 2000, em formato de live action, ou seja, com atores reais e cenários. Em 2018 foi feito mais uma adaptação em forma de animação, inclusive muito fiel à adaptação de 1966, né? Que foi também feita em forma de animação. E aí, se você tá se perguntando, tipo, nossa, mas fizeram mais uma adaptação dessa mesma história, será que não saturou? E aparentemente não, porque esse filme de 2018 foi nada menos do que o filme de Natal mais lucrativo de todos os tempos, né? Na história nunca saiu um filme de Natal que movimentou tanto dinheiro quanto essa adaptação do Grinch. Inclusive me incluo nessa conta porque eu fui ver esse filme no cinema. A animação arrecadou mais de 530 milhões de dólares, deixando bem claro que essa história ainda não tinha passado da validade. Em 2020 rolou mais uma adaptação para o teatro do Grinch, e até hoje ele é o tema dos eventos de Natal em todos os parques da Universal, tanto na Califórnia quanto em Orlando, e é um dos personagens com maior fila de espera em todos os parques de Orlando para você conseguir tirar uma foto. E por que o Grinch ocupa um espaço muito especial no meu coração? Pessoalmente, eu acho a história do Grinch muito subversiva pro Natal. E ela vai por um caminho totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, que são esses filmes e livros muito felizes
felizes e musicais e com todo mundo se amando e sendo muito companheiro e se abraçando e trocando presente. E quando a gente vai ver a história do Grinch, ela vai por um lado completamente diferente, que é esse personagem que foi tão maltratado pela sociedade que ele não consegue se encontrar nessa experiência da alegria, do companheirismo, do afeto. Ele vê essa experiência e fala, peraí, isso não é pra mim. E o mais legal da história do Grinch é que ele não se limita a olhar pras pessoas e simplesmente detestar as pessoas, sabe? Ele detesta porque ele tem muito rancor guardado, mas ao mesmo tempo, quando ele conhece aquela menininha e ele vai lá conhecer a cidade, etc., ele percebe que sim, pessoas fizeram muito mal pra ele, mas não foram aquelas pessoas. Porque da mesma forma que pessoas podem ser extremamente cruéis, pessoas também podem ser muito legais e te abraçar e te acolher. Então eu sinto que o Grinch, ele traz um ensinamento muito pé no chão em relação a outras histórias de Natal que acabam sendo um pouco mais fantasiosas. Porque ele não fala que todo mundo te ama, que o mundo é lindo e que o mundo é colorido. Ele fala que sim, o mundo pode ser cruel como ele foi com o Grinch, ele pode te fazer se isolar das pessoas, ele pode te fazer ter um pé atrás com as pessoas e suspeitar de todo mundo, mas ainda assim pode ser que vale a pena você dar uma segunda chance, não necessariamente para aquelas pessoas, mas para outras pessoas, dar uma chance para as oportunidades que te aparecem. E o Grinch acaba dando essa segunda chance das pessoas criarem uma nova imagem sobre elas para ele. E acaba que ele gosta, acaba que ele é acolhido e ele consegue entender porque as pessoas gostam tanto do Natal. Então acho que pela quantidade de camadas que existem no Grinch, onde tanto crianças conseguem se conectar demais pela parte estética, pelas músicas, pelas luzes, os adultos, né, que já passaram por mais coisas e acabam tendo uma visão mais cética do mundo, também conseguem se conectar e também conseguem ver verdade ali no meio. Então eu acho que por ser a história mais pé no chão de Natal que eu já vi, Grinch é sem nenhuma dúvida a minha história de Natal favorita. Mas eu quero saber qual que é a história de Natal favorita de vocês, então deixa aqui nos comentários qual é aquele filme que todo Natal você senta pra ver, pra poder entrar naquele clima e curtir essa época do ano. Mais uma vez, pedir pra vocês não esquecerem de se inscrever aqui no canal se vocês gostaram desse vídeo e também deixar o like de vocês aqui pra poder ajudar com o nosso engajamento. Lembrando que as redes sociais da Punkfy estão todas aqui na descrição, então não esquece de entrar lá pra conhecer a gente um pouquinho melhor. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.